Bom dia esse dia, boa tarde essa tarde, boa noite essa noite, meu nome é Pedro Luz e depois de um tempinho aí sem vídeo a gente está voltando em 2016 e vamos que vamos com tudo. O primeiro vídeo do ano vai tratar sobre o quê? Sobre a queda da monarquia ou a queda do segundo reinado do Brasil ou os motivos que levaram à proclamação da República. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que você tem que lembrar que a República não nasceu da noite para o dia. A República foi a culminação de um processo que já vinha se arrastando aí e ganhou mais força na época de 1870, mas isso a gente vai ver com calma agora, vamos lá? Muitos de vocês já devem ter visto esse diagrama aqui, é um diagrama bem didático que ajuda a gente a entender como que aconteceu a queda da monarquia. Aqui a gente pode ver que nós temos uma monarquia sustentada por três pilares. Três pilares que sustentaram a monarquia no tempo do segundo reinado. E quais eram eles? Bom, eram a igreja, nós temos que lembrar que a igreja tinha bastante importância, a igreja católica no Brasil, o exército, nenhuma nação, nenhum estado se mantém sem poderio militar, poderio bélico, e por fim a aristocracia rural. A aristocracia esta, que era principalmente aquela aristocracia cafeicultora do Vale do Paraíba, uma aristocracia mais tradicional, né? Nós vamos ver isso já com mais calma. Nós podemos ver aqui que forças republicanas começaram a ganhar cada vez mais força e começaram a pressionar até que cada um desses pilares, não necessariamente nessa ordem, caiu e começou a ceder e abrindo espaço para um movimento republicano. Esse movimento que era representado pela classe média urbana, por uma outra elite rural, a elite do Oeste Paulista, que já tinha uma mentalidade mais capitalista, mais burguesa. Isso a gente vai ver já já. A gente vai analisar agora cada um desses pilares que sustentavam a monarquia e por que cada um deles parou de dar seu apoio ao império. Vamos começar com a igreja, naquilo que ficou conhecida como a questão episcopo-maçônica. Episcopo, que vem de bispo, episcopal, e maçônica, obviamente, tratando-se da maçonaria. Para isso, a gente tem que voltar até 1824, no momento em que a Constituição instituiu que no Brasil Império haveria o padroado. O padroado, se vocês lembrarem bem, definia que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. O catolicismo era a única religião que poderia ser expressa publicamente. Por outro lado, o rei ou o imperador ainda teria mais poder do que a igreja no Brasil, porque cada bula, cada encíclica que o Papa criasse no Vaticano só valeria no Brasil se tivesse a autorização do imperador, no caso Dom Pedro II. Ou seja, o imperador deveria ter um poder maior do que o da igreja no caso do Brasil. Até aquele momento não haviam tido maiores problemas com relação a isso. Até agora. Por causa do seguinte, lá na Europa, a maçonaria era a maior difusora do iluminismo. Se vocês lembrarem lá do século XVIII, a própria independência americana foi feita por maçons. Porém, por causa disso mesmo, eles eram também grandes críticos à igreja. Inclusive os padres que eram maçons faziam grandes críticas à igreja e à igreja católica apostólica romana. E essas tensões culminaram num ponto em que o Papa definiu em 1872 a expulsão de todos os maçons da igreja e de todas as igrejas católicas do mundo. Isso tá até aí tudo bem, só existia um problema. No Brasil, a situação que acontecia era inversa. Os maçons estavam completamente integrados à Igreja Católica no Brasil. O próprio Dom Pedro era maçom, tinha sido criado por maçons e a religiosidade no Brasil estava relacionada à maçonaria, no caso da Igreja Católica. Por isso mesmo, Dom Pedro II, quando ouviu essa bula, negou-a. A bula foi negada no Brasil. Opa, aí a gente tem um problema, né? Porque muitos bispos no Brasil, aqueles que não eram maçons, queriam seguir a ordem do Papa. O Papa, para eles, seria uma autoridade mais importante do que o poder político do imperador. Muitos dos bispos opositores a essa negação da bula papal foram presos. Aí nós tivemos aí, a maioria deles foi libertada depois com a ajuda de algumas articulações políticas, mas enfim, as tensões entre a igreja e o império começaram a se intensificar. Cai então o primeiro pilar, suporte da monarquia. Vamos tratar agora do segundo pilar que sustentava a monarquia, que era o exército, os militares. Para isso a gente tem que voltar lá até a Guerra do Paraguai, que acabou, se você bem lembra, em 1870. Dessa guerra, o exército brasileiro saiu mais forte, isso porque ele recebeu muitos investimentos, principalmente da Inglaterra. Em segundo lugar, ele saiu mais politizado, guarde essa palavra, politizado, em dois sentidos. No primeiro, no sentido do abolicionismo. Afinal de contas, muitos dos militares que lutaram na Guerra do Paraguai lutaram lado a lado com escravos. Escravos estes que tinham a promessa de liberdade quando voltassem ao Brasil.
Acontece que quando eles voltaram, as coisas não foram muito bem assim e essa promessa muitas vezes não foi cumprida. Isso começou a, por assim dizer, de uma maneira até meio sentimental, a aborrecer os militares. Por quê? Porque aqueles que tinham lutado lado a lado com eles agora voltavam à situação de escravos. Muitos militares começaram a desenvolver esse sentimento abolicionista, então, e começaram a ajudar o movimento abolicionista no Brasil. Em segundo lugar, nós temos aqui a questão do republicanismo. Os militares viram o que é uma república que tínhamos no Paraguai. Tudo bem que no caso era uma república ditatorial, mas não era uma monarquia. Essa república daria aos militares, além de tudo, uma maior possibilidade de participação que eles não tinham na monarquia. Isso está dentro, inclusive, da questão do positivismo. Sem tratar de muitos detalhes, a relação do positivismo de Conte com o exército brasileiro é uma relação bastante pontual. Nas escolas militares, os militares aprendiam também sobre correntes filosóficas, incluindo principalmente o positivismo. Do positivismo, eles conseguiam abstrair conceitos, por exemplo, aquele conceito de ordem e progresso, né? A ideia de que para obter um progresso material, nós precisamos primeiro manter a ordem. E que órgão melhor para manter a ordem que não o próprio exército, né? Numa república em que houvesse poder militar, em que os militares tivessem poder político, haveria a possibilidade de criar um governo que, se necessário, poderia ser autoritário ou ditatorial para manter a ordem, certo? Ou seja, nós conseguimos perceber aí que muitos militares começaram a desenvolver críticas quanto à república, quanto ao abolicionismo. As relações, então, entre militares e o império começaram a ficar tensas também e cai mais um dos pilares que ajudava o império. Vamos agora para o último dos três sustentáculos da monarquia, para o último dos três pilares que sustentavam a monarquia naquela época, que era justamente a aristocracia rural. Nós estamos falando, nesse caso, de uma elite rural daquelas mais tradicionais, a elite cafeeira do Vale do Paraíba, por exemplo, que já estava entrando em decadência, as elites rurais do Nordeste, etc. Essas são elites que mantiveram o sistema do plantation. Lembre-se que no sistema do plantation, o escravismo é muito importante, até por causa de uma questão de status. Ter escravos é ter status. Para estes caras, a república não seria benéfica até um dado momento. Isso porque a república para eles seria sinal de uma revolução, seria sinônimo de uma revolução que botaria no poder pessoas que não seriam mais eles. Estes caras, você tem que lembrar que tinham um poder político bastante forte naquela época. Não só isso, como a república, o republicanismo e o abolicionismo andavam de lado a lado, eram movimentos concomitantes. Então, uma república poderia significar o fim do poder ou status escravista desses caras. Acontece o seguinte: desde 1850, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro no Brasil, lembre-se disso, o movimento abolicionista começa a ganhar força. Nós temos aí vários expoentes do movimento abolicionista, Luiz Gama, por exemplo, que começam a ganhar força e fortalecer esse ideal da abolição da escravidão. Nós temos a Lei do Ventre Livre sendo lançada, a Lei dos Sexagenários logo em seguida, nós temos, e por fim, claro, aquilo que a gente supostamente chama de cúmulo do movimento abolicionista, que seria justamente a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888. Por Dona Isabel, em nome de seu pai, o imperador Dom Pedro II. Acontece o seguinte: depois que a monarquia assinou o fim da escravidão, estes caras perderam o seu poder por causa do escravismo. Justamente por causa disso, esses caras vão se revoltar contra o poder monárquico. Eles passaram a ser chamados de republicanos de última hora ou republicanos do 13 de maio. Isso porque, a partir dessa data, 13 de maio de 1888, eles começaram a pregar contra a monarquia que tirou deles a liberdade de ter o escravo como propriedade privada, quase que por um sentimento de vingança contra a monarquia, não tanto por causa de uma ideologia revolucionária ou por causa de um sentimento republicano. É isso que acontece com esse pedaço da elite rural. A gente tem que ressaltar que não havia só aquela elite rural que a gente acabou de descrever. Uma nova elite rural estava em plena ascensão, uma elite menos tradicional, como a gente vai ver agora. Dessa elite, o maior expoente era o grupo de latifundiários do Oeste Paulista, que começou a ascender mais ou menos aí em 1870. Esse grupo não pensava mais em ter um modo de produção do plantation, pensavam mais, havia sim mão de obra escrava, mas o trabalho livre era importante
importante também. Lembre-se que a partir de 1870, mais ou menos, que intensifica-se a imigração para o Brasil. Essa mão de obra está vindo para este oeste paulista para produzir. A elite de cafeeira, temos que se lembrar, é o café que está sendo produzido principalmente aqui. A mentalidade desse grupo de latifundiários agora é mais burguesa, menos foco no status que um escravo pode trazer e mais foco no lucro. Até por isso que começam a se trocar a dispendiosa, a onerosa, a cara mão de obra escrava para uma mão de obra de mais barata, que seria o trabalhador livre na maioria dos casos. Havia nesse grupo de latifundiários do oeste paulista um desejo de ascensão política. O governo do país estava sendo controlado não por essa aristocracia, mas pelas outras aristocracias rurais. Esses caras estavam a fim de ascender politicamente também. Acontece o seguinte, eles perceberam que o movimento republicano poderia ser bom para eles se usado corretamente. Porque se esses caras tomassem conta do movimento republicano, se eles liderassem o movimento republicano, eles conseguiriam ascender e chegar ao poder. E a partir dali, evitar qualquer maior radicalização. Ou seja, nós sabemos que a república tinha várias camadas populares a fim de criar a república, de fazer a monarquia cair. Só que se esses caras quisessem chegar ao poder, eles conseguiriam, por meio do republicanismo, chegar ao poder, dominar a república e, a partir disso, evitar a maior radicalização das camadas populares. Por exemplo, com a ajuda do exército. O exército que estaria lá para evitar maiores insurgentes da camada média urbana, dos próprios escravos, das camadas mais populares. Era isso que esses caras queriam. Note aqui, o mais importante ressaltar disso tudo é que a república não foi feita por um grupo, foi feita por vários grupos heterogêneos. Cada um tinha seus interesses, cada um tinha seus projetos políticos. É justamente isso que a gente vai ver no comecinho da República da Espada. Uma disputa por vários projetos políticos. O projeto político do exército, o projeto político da elite rural do oeste paulista, o projeto político das camadas médias, etc. A heterogeneidade é o mais importante. Vamos só concluir falando justamente retomando essa heterogeneidade que era importante. Vários grupos políticos e sociais estavam fazendo parte do movimento republicano, cada um com seu interesse e seus projetos políticos e econômicos para quando a república fosse proclamada, certo? Essa república foi proclamada justamente dia 15 de novembro de 1889 por militares, você bem sabe. Os republicanos chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca, que aliás era monarquista e era amigo de Dom Pedro II, e por uma série de acontecimentos, inclusive alguns mal entendidos, eles chegaram a finalmente proclamar a república no dia 15 de novembro de 1889, expulsando a família real posteriormente para a França, certo? Vale ressaltar que todos esses fatores que a gente trabalhou hoje são importantíssimos para entender o corrimento da República, da Primeira República, que também antigamente era chamada de República Velha, certo? Não dá para separar as causas da queda da monarquia da República em si. Nunca esqueça disso. Lembre-se sempre daquela imagem dos 3 pilares. E é assim que a gente vai acabar essa videoaula de hoje. Então é isso aí, galera. Essa foi a primeira videoaula do ano. Se vocês gostaram, like, qualquer comentário ou opinião, pode botar aqui embaixo. Se inscreve no canal e é isso aí. Tchau!